E os irmãos conhecem o desfecho da história de Pedro. Para aquele momento, Pedro, ele não conseguiu de maneira nenhuma subsistir naquela situação. Somente depois que Jesus vem e repara, como os irmãos sabem, como foi reparado com a vida de Pedro. Mas perceba, Pedro, discípulo de Jesus, estava sendo, naquele exato momento, foi requerido, disse o Senhor, foi requerido por Satanás para que fosse peneirado a sua vida a respeito de alguma situação. E as situações, elas estavam à frente. Logo em seguida, os irmãos sabem o que aconteceu. Muito bem. Perceba outra situação. Outra situação. João 13, verso 2. João 13, verso 2. João 13, verso 2. Durante a ceia, o que aconteceu durante a ceia? João 13, verso 2. Durante a ceia, o que aconteceu? Quem? O diabo já tinha posto no coração de Judas. Veja, uma ação direta do diabo no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Irmãos, o que você percebe? É uma ação espiritual maligna atuando no coração do homem. Até então, o presente momento, o que você poderia entender é que o coração de Judas estava no Senhor. Até que um dia foi despertado que se ele pudesse fazer aquilo, assim, e foi despertando. Já tinha sido posto no seu coração para que pudesse ser feito dessa forma. Muito bem. Por fim, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: ninguém ao ser tentado, diz a palavra do Senhor, ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Irmãos, eu gosto sempre de deixar muito claro essas coisas, porque quando acontece de haver essa ação espiritual maligna, quando acontece de haver esta ação espiritual do diabo na vida de qualquer pessoa, o diabo estará trabalhando com alguma coisa que para o homem, estas coisas elas têm valor. Quando o diabo ele manifesta a intenção no coração do homem, ele está manifestando essa intenção sobre alguma coisa que tem algum valor na vida do homem. Irmãos, isto vai de coisas, eu diria, simples, como seria a confiança que Davi precisaria ter em um exército para se valer com os seus inimigos, até se valer em confiar em coisas materiais. Atos capítulo 5, verso 3. Abra sua Bíblia comigo. Atos capítulo 5, verso 3. Observe isso. Atos capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu quem? Satanás. Por que encheu Satanás no teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Perceba, coisas, irmãos, materiais que têm valor para o homem, são coisas que têm valor ao homem, que sofrem ação maligna do diabo em sua vida. As coisas que têm valor, elas sofrem ação espiritual maligna do diabo na vida das pessoas. É isso? É. Nós não podemos, irmãos, brincar, nós não podemos desprezar de maneira nenhuma. Eu chamei a sua atenção, para todas essas coisas hoje, simplesmente, irmãos, para que você tome cuidado mais uma vez com o teu coração. Porque se nós, ao percebermos uma ação espiritual
obviamente, maligna. Porque quanto às coisas de Deus, você não precisa ter medo. E volto a dizer, irmãos, a incitação de Deus para com Davi não era contra Davi, mas era contra o povo de Israel. E por quê, irmãos? Os irmãos sabem? É porque este fato, irmãos, que acontece aqui em 1 Samuel no capítulo 24, 2 Samuel capítulo 24, esse fato, ele acontece posterior à ação de Absalão e de todo o povo se corromper e de todo o povo não respeitar aquele quem havia sido ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Absalão não foi ungido pelo Senhor, e o povo foi após Absalão, juntamente com algumas pessoas importantes. O povo foi junto. Então é importante, porque Deus estava incitando Davi, era contra o povo. Agora, você observa que Deus ele propôs para Davi três coisas. Deus propôs para Davi que tenha 7 anos de fome sobre toda a terra. Fome, consequentemente, irmãos, vem de seca. Que por 3 meses ele fosse perseguido pelos seus inimigos, eles não dessem descanso para Davi. E depois, por 3 dias, a peste consumisse toda a terra. Irmãos, ainda que haja ação maligna, ainda que haja ação do diabo incitando o homem contra Deus, ainda que haja, eu quero que você perceba algo muito importante, que foi aquilo que nós lemos em 1 Reis, no capítulo 22. Ainda assim, ainda que haja essa ação maligna do diabo incitando contra Deus, eu quero que você perceba que isto é para dar prova que o diabo, Satanás, ele não tem autonomia para fazer as coisas que ele quer sozinho. Ele faz com a permissão de Deus. Se você perceber o que aconteceu com Jó, quando diz o Senhor, no dia que os filhos de Deus iam para estar diante do Senhor, Satanás foi junto. E o Senhor o inquiriu, perguntando de onde você estava vindo. Eu quero saber o seu paradeiro. Por onde é que você estava vindo? Nós voltamos pela terra. Muito bem. Fazendo suas maldades? Exatamente. Você viu meu servo Jó também no meio deles? Vi. E Deus disse: não há homem como ele, íntegro, reto, sobre a face da terra. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus está com os olhos dele sobre a face da terra. Ele está com os seus olhos sobre o justo. Deus está com os seus olhos sobre a sua vida, para te guardar, para te proteger. Amém. Se você for reto e íntegro diante dele, ele está com os seus olhos sobre você. E ele não vai permitir que o diabo toque em sua vida. Ele não vai permitir que o diabo faça qualquer coisa sem que haja a anuência da parte dele. E isso é fato, você tem que observar, é assim que tem que ser. Não vai. Então o Senhor disse o diabo: ele só é tudo isso que o Senhor está falando porque o Senhor protege demais ele, o Senhor bota a mãozinha muito sobre ele, é mesmo? Então disse o diabo agora, tentando incitar Deus contra o homem: toca em alguma coisa dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Então o Senhor disse para Satanás: não, vai lá, vai, vê o que você fala. Com meu consentimento você vai lá. Você vai tocar em tudo que lhe pertence. Entendeu? Sim, senhor. Só no que pertence a ele. Entendeu? Sim, senhor. Foi lá, tocou em tudo que tinha Jó. Mas você não toque na vida dele. Você está me entendendo? Sim, senhor. Irmãos, eu estou querendo mostrar isso para você, é para que você entenda. Ainda que haja a manifestação maligna, ainda que haja a incitação do diabo sobre a tua vida, ele só pode fazê-lo mediante a ordem de Deus. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Então, você percebe isso? E isso é importante para a igreja.
O anjo do Senhor está ao redor daqueles que os temem e os livra. O Senhor é o teu escudo, a sua direita e a sua esquerda. É Ele que te protege. Não adianta, irmãos. Ainda há pouco nós lemos o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza, não temerei de maneira alguma. Não importa qual a situação, o Senhor é o meu refúgio e o Senhor é a minha fortaleza. Mas eu quero que você guarde muito bem isso. O teu coração, ele está sofrendo a ação de Deus e a ação do diabo. Sabe aqueles desenhos que você vê, aqueles desenhos animados? Aquele que tem um anjinho e o outro com um tridentezinho. Eu gosto muito daquela aparição ali, é fantástico. Aquilo lá dá para expressar claramente, é isso aí. O anjo de Deus e o capetinho ali, é aquilo lá que acontece sobre a sua vida. Espiritualmente falando, irmãos, nós estamos expostos à ação. Por isso a Bíblia diz que todos os dias somos expostos à morte. Todos os dias nós estamos diante de alguma situação. Então, disse o salmista Davi: guardei o meu coração para eu não pecar contra ti. Disse o sábio Salomão: guarda o teu coração, pois dele procede a saída de vida. Irmãos, é fundamental que você entenda. Entenda, guarda o teu coração, proteja o teu coração. É dali que partem as decisões. É dali que partem as decisões. E você tem que proteger, porque todos os dias o teu coração está exposto a essa ação maligna. Irmãos, não foi diferente. Olha para o jardim do Éden. Olha para para Adão. Olha para Eva. Deus os colocou naquele lugar. É verdade, Deus os colocou naquele lugar. Então você percebe que em um determinado momento, foi chamada a atenção aos olhos do homem de algumas coisas que antes ele não tinha olho, né? Ele não tinha desejo para aquilo. Quando você lê Mateus capítulo 15, quando aqueles fariseus questionavam Jesus a respeito dos seus discípulos porque eles comiam e não lavavam as mãos, e o Senhor Jesus dizia a eles claramente: olha, vocês estão preocupados com coisas externas e elas não podem fazer, não ter efeito algum. Mas o Senhor Jesus estava dizendo que deveriam ficar preocupados com as coisas que estão dentro do coração, porque dali é que poderiam trazer todo o mal à vida do homem. Então Jesus começa a enumerar aquelas coisas que eu sempre venho falando. Ele enumera as coisas que estão dentro do homem: prostituição, impureza, lascívia, enfim, todas essas coisas estão dentro do coração do homem. E por que o diabo, irmãos, ele está trabalhando lá? É porque é lá que tem todas as coisas que ele pode ainda incitar. Ele pode provocar você, ele pode chamar a sua atenção para aquelas coisas que estão no seu coração, que estão lá guardadas, mortificadas, mas ele pode chamar a sua atenção para elas, incitando você contra Deus, ou seja, para você pecar contra o Senhor e você perder tudo aquilo que Deus tem separado para a tua vida. E agora, irmãos, resumindo aqui já essa parte final que eu quero chamar a sua atenção. Aquelas três coisas que Deus estava propondo para Davi, aquelas três sentenças divinas, diziam 7 anos de fome e seca. Irmãos, os anos de fome e seca que vinham sobre o povo, eles estavam ligados diretamente a questões de idolatria, estavam ligados a questões claramente de desobediência a Deus. As questões que estavam voltadas diretamente para a fome e seca estavam ligadas diretamente à idolatria do povo. O povo ia após outros deuses e abandonar o Senhor, e o povo também ser rebelde à ordenança de Deus. Três meses que seja perseguido pelos seus inimigos. Irmãos, do mesmo jeito, ser perseguido pelos seus inimigos quer dizer que nós estamos fora da vontade de Deus. Porque, irmãos, se você ler Deuteronômio capítulo 28, se você ler Levítico capítulo 26, ele diz que os nossos inimigos, nós é quem os perseguiríamos.
nós é quem seríamos por cabeça e eles por cauda. Amém. Nós, 5 de nós, poderia perseguir 100. É esta a regra. Mas também, se nós fôssemos desobedientes a Deus, a Bíblia diz que nós daríamos as costas para os nossos inimigos. Então, você vai perceber que é desobediência que leva que nós sejamos perseguidos pelos nossos inimigos, ou seja, que nós demos as costas para os nossos inimigos. E por fim, o Senhor disse ainda pela boca do profeta: ou que 3 dias a peste consuma a terra. Quando fala de peste, né, irmãos, a gente pensa alguma forma de doenças, né? Doenças e enfermidades. Mas a peste que estava dita aqui por 3 dias, que a peste estaria liberada sobre a terra, era o anjo da morte, o mesmo anjo que esteve lá na saída do povo da terra do Egito e que feriu com morte ali os primogênitos daquele lugar. Mas Davi, ele reconhecendo, irmãos, em seu coração, que ele tinha simplesmente se levantado contra Deus, a Bíblia diz que foi o coração de Davi que o acusou. Foi o coração de Davi que disse: você fez coisa errada, você não poderia ter feito isso. Mas lembram que prevaleceu Davi contra Joabe, prevaleceu Davi contra os comandantes do exército, prevaleceu, em todos os momentos prevaleceu. Então você vai ver que Davi diz assim: olha, caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos meus inimigos, porque o Senhor tem misericórdia. Irmão, sabe o que é que nos resta? É se por fim, se nós formos incitados por Deus ou incitados pelo diabo, não importa, eu vou dizer para você, no final das contas, se você for capaz de reconhecer que está errado, se você for capaz de entender que você tomou uma atitude errada, queira a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não importa se o seu coração ele foi incitado, não importa se o seu coração foi incitado por Deus, foi incitado pelo diabo, não importa se você cedeu a esta incitação, se você cedeu a esta provocação, se você cedeu a essa incitação, não importa. Se você cedeu, reconheça e peça misericórdia. Peça misericórdia. E por que eu estou dizendo que você tem que pedir misericórdia, irmãos? É porque o nosso coração ele está exposto a estas coisas. Ele está exposto tanto à ação de Deus como à ação do diabo. E que nós precisamos fazer conforme a palavra de Deus diz. Você que está de pé, cuidado para que não caia. E você que está prostrado, levante-se. Irmãos, isto é algo que a igreja precisa entender. E eu sempre tenho dito: o cair, irmãos, é do homem. O homem pode cair, mas Deus ele quer te levantar. Aleluia, glória a Deus. Você não pode cair e prostrar e simplesmente dizer: eu estou condenado, eu estou fadado a isto, a minha vida nunca vai ser mais a mesma. Olha, irmãos, nós não podemos fazer isso. Amém. Em relação ao nosso Deus, é importante que você lembre. Diz o Senhor: sou eu, sim, sou eu quem apago as tuas transgressões. Aleluia. E delas não já me lembro jamais. Sou eu quem apago as tuas transgressões, sou eu que apago os teus erros, sou eu que apago os teus pecados, e já não lembro mais nenhum deles. Você não precisa ficar preocupado. Lembra? Te perdoa, mas sempre passa na sua cara. Eu te perdoei aquele dia, eu te perdoei porque você fez isso, eu te perdoei porque você fez aquilo. Deus ele te perdoa e apaga as tuas transgressões. Ele te perdoa e apaga os registros. Para que diz a palavra? Para deles não mais lembrar. Irmãos, eu quero te dar uma dica aqui hoje a respeito disso. Lembrar de coisas ruins não te ajuda. Lembrar de coisas ruins não contribui para a tua vida. Lembrar que um dia você errou não contribui para a sua vida. Lembrar que um dia alguém que você ama, gosta muito, errou, não contribui para a sua vida. Não contribui de maneira nenhuma para o seu crescimento espiritual. Existem pessoas que preferem ficar com o registro sempre guardado. Eu vou ficar com isso aqui guardado, para eu nunca me esquecer disso.
Você acha que isso te ajuda? Se te ajudasse, se fosse correto fazer, irmãos, Deus faria do mesmo jeito. Eu vou ficar com isso aqui, viu, Giovanni? Que aquele dia que você errou para comigo, eu perdoei os teus pecados. Eu vou ficar com ele aqui só para guardar um pouquinho, para eu me lembrar de qualquer forma. Porque no dia que você vier com alguma coisa, eu quero dar um lembradinho para você, ó. Eu não me esqueci disso aqui. Tu acha que Deus ia viver bem? Lembrando que eu fiz alguma coisa ruim? Eu sou muito importante. Eu fiz alguma coisa, irmãos, Deus não ia ficar bem. Deus não ia ficar bem. Lembrando, eu tenho esse registro aqui contra o Giovanni. Ele não vai ficar bem. Você acha que alguma pessoa fica bem? Lembrando que tem sempre um registro guardado? Irmãos, essas recordações, esses registros, eles não servem para absolutamente nada de bem. Só servem para o teu mal. Quer viver bem? Faça como o Senhor faz conosco. Sou eu quem apago as suas transgressões e delas já não me lembro. Não quero saber mais. Não me lembro. E diz mais ainda: e eu coloco elas lá nas profundezas do mar. Acabou. Profundezas do mar. Meu querido, eu quero que você saia daqui hoje pensando justamente nisso. O teu coração está suscetível a todo tipo de ação maligna e ação benigna de Deus. Mas, como diz Tiago, capítulo verso 13, ao sermos tentados, não diga por Deus sou tentado. Não. Deus não está tentando você. Nós somos incitados, irmãos, por aquilo que está dentro de nós, por aquilo que está dentro dos nossos corações. Porque é ali onde o diabo ele quer travar uma luta com você todos os dias. Eu falava essa semana, e eu estou encerrando com este exemplo. Eu falava essa semana com os homens do grupo de Homem ao Máximo. Abro um parêntese para convidar você. O grupo de Homem ao Máximo termina já também nesse mês de junho, nós estamos chegando ao final dele. Aproveito para lhe fazer um convite. Seja o primeiro a inscrever-se neste próximo grupo de Homem ao Máximo. Terei o máximo prazer de poder ajudá-lo, da mesma forma como temos tido prazer com outras pessoas que não são da igreja. Se o seu casamento não vai bem, se a sua vida de hombridade não vai bem, passe pelo curso. Procure o pastor Paulo César ali, que ele é o doutor, expert em homens, e ele vai te ajudar depois. Entendeu? Pode procurar o pastor Paulo César. Por fim, irmãos, eu quero que você lembre muito bem disso. O teu coração está nas mãos do Senhor. Amém? Guarda isso hoje. Talvez hoje, você recebendo essa palavra, você pode entender claramente o que esteja acontecendo com a sua vida. Você vai entender claramente o que está acontecendo com a sua vida. Eu encerro dizendo para você o que diz Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Bote aqui, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Que diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Outra versão diz: andeis em Espírito e já não mais satisfareis a vontade da sua carne. Meu querido, se você quer guardar e proteger o teu coração, e você não está se entendendo porque essas coisas estão acontecendo com você, é simples. Combinado. É simples. É porque você não está andando em Espírito. É porque você não está buscando a Deus. Pastor, e se eu buscar a Deus e andar em Espírito, isto será suficiente? Não. Mas você vai entender que quando você anda em Espírito, você já não cumpre tanto a vontade da carne. Você está fortalecido para resistir à vontade da carne. É simples assim. Mas tem muitas pessoas de peito aberto. Peito aberto. Ah, eu não consigo vencer esta área da minha vida. Eu estou com dificuldade com esta área da minha vida. Sim, você está com dificuldade porque você não anda pelo Espírito, não anda no Espírito, não busca o Espírito de Deus para a tua vida o tempo todo. Irmão, se eu sei que eu tenho uma debilidade, eu tenho uma fraqueza muito forte, e se eu não faço absolutamente nada, o que eu espero que possa acontecer comigo?
É isso aí, eu vou cair na primeira, vou cair na segunda, vou cair na terceira, vou dar uma recobradazinha, depois vou cair de novo na quarta. Ande em espírito e você já não satisfaz mais a vontade da sua carne. Ande em espírito e você pode resistir ao inimigo. Entendeu? Ande em espírito. Jesus, ele venceu o diabo naquela manifestação simplesmente é porque ele andava no espírito. E ele resistiu. Atrás de mim, Satanás. Não tenho parte contigo. Não tenho nenhuma cogitação contigo. Sai fora. Entendeu? Sai fora.